E aí, turma? Estamos começando a temporada 2025 do Geek Indica. Vamos falar dessa obra que só é mais aguardada que a sequência do Homem-Aranha Potestade. Hoje é dia de quê, rapaziada? A temporada 2 de Lully Hobby. Aqui, a porra louquice será a norma novamente. Teremos acréscimos de várias coisas, muitos conceitos serão extrapolados, serão incrementados, o que é comum às séries regulares, ou nesse caso, séries recorrentes, porque o Robson vai fazendo quando dá, e no caso do encadernado que ele faz das temporadas, é também na medida da virada do ano para o outro, tanto que quando eu fui ler era em janeiro. Nesse lance da extrapolação, não teremos apenas histórias mais absurdas. É uma aventura que ela incrementa, ela sobe de patamar nesse quesito do absurdo e por que não dizer da qualidade. As histórias estão mais um pouco mais azeitadas, digamos assim, não vai tanto tipo, é isso aí, acabou. Mas aqui tá feito, digamos assim, tá bem mais lapidado que no volume anterior. Além disso, teremos novos personagens, como as piratinhas saborosas, muito gostosinhas, do começo do arco, que é o de 4 partes, que depois eu vou listar pra vocês os capítulos, tá bom? Essas moças novas, a gente vai ter desenvolvimento de universo, sabe? Vai contar mais do próprio condomínio que eles são donos, que seria a fonte de grana para eles fazerem o monte de absurdo que eles fazem, o recurso financeiro para essas paradas. Há outras coisas acerca até da própria família do Robson. Se você lê, ou se você já leu e está acompanhando esse vídeo aqui depois, vocês estão ligados, Tipo, os parentes mais velhos dele, a avó, avô e uma outra galera, Tipo, acho que é o Mario, o tal do Mario do acidente de moto, coitado, Deus o tenha. Falando agora da arte, ela é bacana, tá? O roteiro do Robson Grossman, vocês sabem, a Vá, tá na capa até do vídeo. Mas a arte aqui muda, trocou o rapaz do traço. Aqui agora é o Cauã Henrique Silva e Silva. Eu não sei se esse nome é proposital por conta do menino, acho que o menino do mundo da lua, que é aquele Alô Terra Chamando, que passa no Cultura, que era, acho que é o Lucas Silva e Silva que era lá, ou se o rapaz, o nome do Cauã é esse mesmo, tá? Inclusive o traço dele é bacana. Comparado ao anterior, é diferente, que vai para um outro lado. Eu vou falar para vocês aqui que comparado ao anterior, tanto que eu tô tentando comparar a questão do traço, aliás, do roteiro do volume anterior, tô falando agora do traço também para vocês, para entender essa escalonada na qualidade, ou pelo menos uma lapidação do que já está sendo feito. Digamos assim, um arroz com feijão mais temperado, melhor feitinho, tá bom? O traço, do Cauã aqui, ele é diferente do volume anterior, porque ele tem melhores caracterizações, ele é o traço mais firme, sabe? Além de ter mais quadros sequenciais, por exemplo, tem uma cena de um dos capítulos, eu acho que não vai ser o que eu vou citar pra vocês pra falar ele de cabo a rabo aqui, mas tem uma cena que o Robson ou o Lully, ele sai descendo escada abaixo, e você vê a sequência, bem azeitada, bem construída, a lá, claro zoando, a lá Romitinha, a lá John Romita Jr., que você vê o quadro a quadro muito bem feito, muito bem planejado, e da forma como corre você, digamos assim, tem uma boa percepção do ocorrido, não é simplesmente um corte seco, comparando as coisas de filme, que são aqueles cortes rápidos, o cara toma um soco e pá, dá um outro soco e não sei o que, Aqui não, é mais como se fosse quase um plano sequência. Claro que não são todas as cenas, mas por exemplo essa da escadaria que o Lully, o Hobby, cai, ela abaixo é bem bacana, é muito bem feito, a estrutura sequencial dele é muito ajeitadinha. Não só esse lance da sequência e das caracterizações mais bem definidas, talvez até por conta do Robson ter decidido para que rumo levar os personagens de caracterizações, de postura, a questão da ficha do personagem, como ele vai agir, a ética do personagem, o design também. A questão aqui do traço do Cauã, também, como eu disse, que vai para um outro lado, nesse sentido de ser mais, não diria concreto, ele é mais conciso, ele é mais firme na proposta dele. Porque no volume anterior, os personagens eram muito espichados, era um traço muito, digamos, leve. Mas eu não saberia explicar isso em palavras, mas os personagens eram muito esticados, eles pareciam de massinha, sabe? Talvez até casa nesse sentido da obra ser meio psicodélica, que é uma coisa que o Robson gosta bastante, nesse sentido do absurdo. Mas aqui ele tem uma pegada mais firme, uma pegada mais concisa, que beira mais até com os desenhos animados. E eu gostaria também de falar que, assim, eu não sei porquê que quando eu tava lendo, não saía da minha cabeça, e depois eu vou até pesquisar pelo Instagram do Cauã, se o Robson quiser ele deixa aí na tela, ou deixa na descrição para fazer propaganda do rapaz também. Eu não sei porquê que não saía da minha cabeça o Espido, ou Espidouro, cada um chama de um jeito, que é
O cara aí que meio que deu uma bombadinha novamente, ele desenha muito bem pra caramba assim, mas ele deu uma bombada e voltou pros holofotes da internet por conta de um desenho com a dublagem fan-made, né? Ele deve ter pagado alguém e tal, mas não é tipo dubladores japoneses originais, que é de um desenho muito bacana, chamado, acho que é Punch Punch Forever, que é de uma menininha porradeira, ela usa um óculos, tem uma irmã gostosa que é demônio, a mãe dela é uma dona de casa normal, sabe? Tem uns 2 episódios aí, pesquisem, tá? No YouTube ou no Twitter, vocês podem pesquisar por Speedo ou Speedouro. E por que eu falo isso? Porque o Cauã, ele também, né, eu fui perguntar pro Robson, porque eu não tava lembrando disso na hora, né, depois que eu fui me lembrar e me ligar, que o Cauã, ele é o cara que fez a capa do nosso YouTube, né, a gente fez a vaquinha, financiou essa obra de arte aí, essa digamos, finesse, né, essa coisa maravilhosa aí, que é esse desenho completamente absurdo, cheio de referência do nosso podcast, tá? E tanto que, se não me engano, foi ele que falou uma vez com o Robson que é a coisa mais absurda e estapafúrdia que ele já desenhou, porque o Robson deve ter dado a capivara para ele trabalhar direitinho, e o Cauã, tipo assim, mano, onde é que eu tô me enfiando, pelo amor de Deus, né? Mas, enfim, essa questão do Speedo, que eu fui olhar também no Instagram, e depois eu fui me atentar um pouco mais na questão da nossa capa do YouTube. Por que eu falo do Speedo? Me lembra muito, eu não sei porquê. Talvez seja uma referência, se eu tô falando aqui e tô, digamos assim, dando uma luz pro Cauã ou pra alguém aí, né? Depois vocês pesquisem pelo Speedo e comparem o estilo dos olhos, a forma das caracterizações. Claro que no traço do Cauã, o traço, a definição dos rostos não é tão quadrado quanto talvez o Speedo, né? Ele é mais arredondado. Só que certas feições, certos, até gritos, né, tem na história que eu vou comentar pra vocês, o Lully dá um puta gritão, assim, pra um personagem terceiro, assim, né, e eu olhava pra aquilo e ficava, mano, será mesmo que ele inspirou no Speedo? Porque tem muitos, digamos, o tracejado do personagem, a forma como ele fazia o acabamento, a arte final, e também, por que não dizer, as feições, a forma de fazer o personagem me lembrou bastante. Eu posso estar enganado e tal, mas é porque no Speedo, por exemplo, no Punch Punch Forever, tem uns traços que lembra, né? Ficou muito nessa comparação entre o Cauã e o Speedo, e eu não sei se eu tô sendo claro aqui, qualquer coisa vocês me desculpem, mas me pareceu uma referência muito forte. Posso estar falando uma bobagem imensa, mas se vocês olharem as artes, né, mais bem trabalhadas que tem, por exemplo, de portfólio que tem lá no Instagram do Cauã, e comparar com algumas artes desse desenho, por exemplo, do Punch Punch, ou até no Instagram ou no Twitter do Speedo, vocês vão ver que tem uma leve semelhança. Talvez porque os dois possam beber da mesma fonte, eu posso estar falando uma bobagem, né? Não que o Cauã pegou do Speedo, mas sim os dois pegando de uma mesma fonte. Mas de qualquer forma, é uma arte bacana, mais bem delineada que no volume anterior e mais firme. Você é até exagerado aqui, você sente até um pouco de volume no traço. Claro que é tudo cartoon, tudo mais, digamos, beirando o desenho ali animado, mas você vê ali que tem um esmerinho, um charme a mais, e como eu disse, esse temperinho que eu não sei porquê, eu não tirei o Speedouro da minha cabeça. Falando agora pra vocês dessas histórias, né, primeiro eu vou listar e vou destacar uma pra comentar um pouquinho pra vocês, tá bom? Vou ter que ler porque é história pra caralho, beleza? No caso aqui nós teremos as travessuras, que é como são listados os capítulos aqui, né, isso é, por exemplo, muito comum dos mangás. Se não me engano, por exemplo, acho que no One Punch Man são socos ou punhos, e outros quadrinhos falando cada um de uma sua maneira, né? Acho que no Toriko são pratos, inclusive. Eu posso estar falando uma bobagem, tá bom? Mas aqui, vamos lá. Aqui nesse volume, nessa segunda temporada, nós temos as travessuras do 11 ao 20, tá bom? Depois disso nós teremos fichas de personagens, comparações dos personagens com figuras da vida real, ou as bases de referência do Robson, e por último o espaço do autor, que é como se fosse um pós-fácil. São algumas paradas, né? Não sei se o Robson levou isso pro coração de quando eu troquei ideia com ele na época da primeira temporada, mas eu falei com ele até de que seria bacana, né? Começar a destrinchar mais, explicar mais, e por que não se abrir com o pessoal, né? Se abrir com a galera e contar as referências, as inspirações, uma nota aí de... como se fosse nos mangás mesmo, sabe? A nota de abertura ou a nota de despedida daquele volume. É uma parada legal que não só para poder explicar mais e até expandir esse universo que ele está criando, criar uma certa proximidade com o leitor. E aqui ele, digamos, logrou êxito. Ele foi muito feliz nessa escolha. E eu fico feliz também dele estar tão esforçado e aberto às dicas, às opiniões. Então se você leu e quiser dar um toque para ele lá no WhatsApp, faça isso também. Vou estar listando para vocês capítulo a capítulo, tá bom? Das travessuras 11 a 14 nós temos o grande arco dessa temporada, que é a Ilha das Confusões, divididas em 4 partes.
A travessura 15 é confusão no ônibus, né? Como vocês bem sabem, tudo tem confusão no nome. A 16 é confusão no hospital. A 17 é um estilo de vida confuso e nada saudável. A 18 é o retorno do confuso rockstar, né? Que vai ser o retorno do Gary Glitter. E a travessura 19 é a confusa origem do hóspede não convidado. E por último, que é que eu vou falar pra vocês, tá? É a confusão misteriosa. E depois disso vai ser as galerias e os erros, como eu já comentei com vocês. Pois bem, a história comentada será a confusão misteriosa, que é a última deste volume. Lulizinho, de boinha, nosso cabelinho de cuia, tá andando de boa pelo seu condomínio. Quando ele passa por uma determinada porta e ele vê um puta de um cavalão. O segurança, Jonathan, esse é o nome do cara, Jonathan, né? Mas ele tá de boinha na porta, trabalhando ali, segurando alguma coisa, sabe-se lá o que, né? E o Lully fica indignado, fica instigado, horrorizado, né? Ao ponto de quase arrancar os cabelos, de ver que o cara tá lá estacado, não sai do lugar, não deixa ninguém entrar. Aí o Lully, como todo bom brasileiro, ele dá uma carteirada, fala: meu irmão, eu sou o dono dessa porra desse condomínio, deixa eu entrar nesse caralho. E o Jonathan não deixa. Passado muito esforço, passado muita peleja, o Jonathan vai, digamos, entrar no entreveiro ali, né? Tem um entreveiro com o Lully. E depois o Lully vai descobrir que, pra variar, né? Pra foder a nação brasileira, né? O Robson tá metido nisso. E o Jonathan tá amando dele. O que vai ter atrás dessa porta? Se o Lully vai conseguir abrir ou não, né? A base de quê e o que tem lá atrás? Só lendo pra descobrir. É um capítulo breve, é um capítulo bem tranquilo, como vocês puderam bem ver, né? As histórias são bem diretas, são bem sossegadas de ler. Num dia você mata. Eu mesmo, quando eu li, eu levei o quê? Menos de uma hora ali. É uma leitura bem sossegada mesmo, né? O Robson, além do estilo de narrativa que ele faz, né? Os diálogos, etc., com o complemento da arte do Cauã, muitas das vezes é mais visual do que dialético, né? É mais narrativa sequencial do que falas, etc. Não é um quadrinho mais parado do diálogo, digamos assim, né? Mas é bom ver como o universo está sendo construído, está sendo moldado, né, aos desígnios desse deus doente que é o Robson, né, esse deus depravado. Isso aí eu não tô falando de zoeira. Se você ler um dos capítulos, eu fiquei triste pela coitadinha da Mary. Deu vontade de jogar o telefone longe. É bacana ver como o Robson tá, digamos, comendo pelas beiradas nesse sentido, né? Mas como ele tá rodeando e agregando novas coisas. Eu teria até falado pra vocês do arco lá da Ilha das Confusões, só que como ele tem 4 partes e o Robson tem zero paciência pra editar o que eu faço, eu optei pelo mais tranquilo, beleza? Mas assim, como sempre tá de graça, né? Quem sabe aí num futuro vindouro o Robson consiga viabilizar um print disso, né? Uma impressão, nunca se sabe, né? Mas vocês podem ler lá no site, tá? É o robsongrossman.com, se não me engano, no site, tá na descrição aqui, provavelmente, tá? Mas como eu falava, é bacana que o Cauã, agora sendo o artista dessa temporada, e espero aí, se Deus quiser, que ele siga em diante e até aprimora, né? Evolua junto com a escrita do Robson. E é legal ver como os dois estão andando juntos, né? Estão em uníssono, né? Falando bonito aí. E é uma obra legal, né, com um objetivo bem definido como sempre, que é pra você que gosta desse tipo de humor ou quer dar uma desopilada. Nesse dia eu li com a cabeça bacana, né, pra não falar que foi má vontade, qualquer coisa desse tipo, mas foi uma experiência bacana, né, foi melhor que a anterior inclusive, talvez por algum conselho que eu dei pro Robson, eu tava com a cabeça melhor, nunca se sabe, muitas vezes da leitura da gente depende desse tipo de coisa. No volume anterior nós tivemos umas histórias mais sequenciais. Nesse segundo volume nós temos um arco. Quem sabe se der na cabeça do Robson do volume 3 ser um volume inteiro de um grande arco só, ou ele tentar esticar mais em 2 ou 3 arcos maiores. Nunca se sabe, não é mesmo? Mas é bacana ver que o Robson tá se esforçando e o Cauã tá correndo atrás junto com ele, né? Quem sabe o volume 3 saia colorido ou alguma coisa desse tipo, né? Depende também do ânimo dos caras e da bagatela do Robson, porque coitado, ele é o cara que banca isso sozinho, essa loucura, né, é dele, unicamente. Mas foi uma experiência feliz, dessa vez aí não tenho que botar de defeito, né, brincando, eu sou amargurado, eu sou fudido das ideias, né, pra ficar jogando pedra nos outros. Nesse caso aí, selinho de qualidade, um entretenimento muito bacana e que eu recomendo pra vocês, certamente. Enfim, turma, vídeo feito, espero que vocês tenham gostado e, repetindo novamente, essa foi uma experiência feliz, eu achei melhor que o volume anterior, sinceramente. E destacando também a Ilha das Confusões, porque eu não vou ter tempo de falar tudo aqui, mas é uma boa, né? É uma historinha criativa, divertidinha, né? Mas é um encadernado, é um material de qualidade. Recomendo para vocês. E estamos começando aí agora, né? Com esse vídeo, estamos dando um pontapé na temporada 2025 do nosso Geek Indica.
Aí para fevereiro, março já estamos começando o vídeo normal e vamos seguindo. Se tiver como esse ano a gente faz algum especial de editora, algum especial de escritores também, né? Não prometo nada por enquanto, porque graças a Deus tá chegando bastante recebido de editora, tanto aqui que eu tô resenhando quando eu tô jogando também lá pro nosso Super Geek, que é o meu canal próprio, né? O secundário, esse quadro aqui é o complemento que eu falo, né? E estamos indo bem. Então vou priorizar as coisas que eu já tenho organizadas e os recebidos que estão vindo, que a gente tem que respeitar e honrar o combinado com o pessoal, beleza? Mas de qualquer forma aí, o ano aí, estamos aí, nós, sei lá, 10, 11, 12 episódios para vocês, já estão agendados, organizados, a grande maioria deles, e vamos gravando e metendo o reio assim que possível, e vamos aí tantos anos à frente, se Deus quiser. Pois bem, turma, nos vemos daqui a pouco. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Robson, aqui pelo espaço, como sempre. E também, brincando, né, o suborno a fazer o vídeo da resenha dele. Tá aí o suborno pago, o vídeo feito para vocês. Leiam por conta, depois vão atrás do Robson, elogiem, critiquem. Fiquem a critério de vocês, tá bom? Muito obrigado por ler o material dele. Muito obrigado por assistir esse vídeo. E vambora com tudo para esse ano. Obrigado por tudo. E um beijo na sua alma. Nos vemos daqui a pouco, pessoal. Tchau, tchau.